estou certo de que vocês estão cheios de bondade e têm conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, mas concernentes a Deus, porque não ousei falar sobre alguma coisa a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir o gentio na obediência por palavras e por obras. Amados, bem de maneira simples, Paulo, quando está direcionando esta palavra aos romanos, nós percebemos que ele está apregoando a palavra com o intuito de levantar o ânimo dos nossos irmãos. Quando ele faz aqui esta explicação, que ele sabe que vocês, quando ele fala que os irmãos estavam cheios de bondade e que cada irmão estava apto para fazer, admoestar, ensinar, ele está aqui, irmão, de uma certa forma, passando a responsabilidade do Evangelho, não simplesmente de maneira apostólica, mas ele estava mostrando aqui que o Evangelho é de quem toma posse pela fé e entende, de quem o Espírito Santo manifesta o poder de dar graça para o entendimento. E aqui Paulo está dizendo: olha, vocês estão cheios de bondade e estão aptos para exortar. Eles não tinham somente o Evangelho, agora eles também tinham uma outra qualidade. Qual era a qualidade dos irmãos? Bondade. E essas coisas que na igreja, muitas das vezes, ela é utópico. A bondade faz parte do ministério da vida dos crentes. Crente, para ministrar, para demonstrar, ele precisa estar cheio de bondade. Essa bondade vem de Deus. E entretanto vos escrevi ousadamente para fazer que vocês lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Ou seja, vocês não aprenderam sozinhos. Vocês não aprenderam sozinhos. O Senhor me deu ousadia. Era mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Era mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Deus me deu ousadia e eu ensinei para vocês. E essa palavra que eu ensinei vocês agora também está apto para ensinar, para exortar. E quantas das vezes a igreja de Deus, ela fica esperando, principalmente na igreja moderna, ela, se não tiver os líderes, se não tiver os pastores, se não tiver o público, se não tiver um grande número de pessoas, as pessoas não sabem por onde começar. E aqui Paulo está dizendo: olha, vocês estão aptos, e eu, como pastor desta igreja e como servo do Senhor,
eu também quero dizer, irmão, se você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, acreditou que Ele é o seu Senhor, que Ele é a sua virtude, e você tem aprendido, tem tomado posse de nascer de novo, pode ter certeza que o Espírito Santo, aleluia, Ele também te fez apto para exortar, para ensinar este Evangelho. Palavra esta que este Deus também te fez autoridade para ministrar esta palavra, porque essa palavra, aleluia, Deus deu graça para Paulo, e através da vida de Paulo nós fomos alcançados. Através da vida de Paulo nós fomos alcançados. E Paulo, irmão, ele era muito consciente, muito catedrático, muito uma pessoa sabendo o que queria. Ele tinha um objetivo, e o objetivo de Paulo era tamanho que nós conseguimos descrever no texto, nós conseguimos entender no texto o objetivo de Paulo. E ele aqui começa a dizer que ele vos escreveu em partes, mais ousadamente, como para fazer que vocês lembrem disso outra vez, por causa do que, irmão? Por causa da graça que me foi dada. O irmão tinha então algo sobrenatural, uma graça sobrenatural sobre a vida de Paulo. Irmão, o crente que não é alcançado pela graça, ele acaba sendo um crente sem graça. E eu quero nesta noite ministrar para a sua vida nesta noite, para que você possa alcançar a graça de Deus sobre a sua vida, aleluia, porque há poder, aleluia, nas virtudes do seu Espírito Santo, aleluia. E esse Espírito Santo, ele está na vida de quem crê, aleluia. Ele está na sua vida, ele está na minha vida, e ousadamente, aleluia, nós ministramos esse Jesus, aleluia, que a qual ministrou Paulo, e Paulo disse: eu ministrei ousadamente. Tem hora que nós falamos de Jesus e falamos com medo, sim ou não? Falamos de Jesus e falamos com medo. Mas Jesus, irmãos, Ele quer que nós sejamos também ousados, porque a graça nos foi dada. Você pode glorificar a Deus pela graça que nos foi dada? A graça nos foi dada, a graça nos foi revelada, e é por isso que nós glorificamos e exaltamos o Senhor. A graça que Deus nos deu, aleluia. E interessante que Paulo vai dizer que ele agora tem uma ousadia de ministrar aos irmãos pela graça que foi dada a ele. Irmão, e a graça é adquirida como? A graça é adquirida através da oração. A graça é adquirida através da humildade. A graça é adquirida através da reconciliação. A graça, aleluia, ela é adquirida através da obediência. Então, se essa graça, aleluia, vem para a vida de Paulo, é porque algo, aleluia, ele fazia para diante do Senhor, aleluia. E eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta noite, porque, aleluia, você está aqui, porque um dia também Deus te encheu de graça, aleluia, para participar, aleluia, das grandes bondades de Deus, aleluia. E, irmão, sabe que então isso significa? Que se você participou das grandes bondades do Senhor, esta graça que nós recebemos de Deus, aleluia, ela começa a passar adiante. Então Ele também te enche de bondade, aleluia. Ele te enche de bondade e Ele também te faz apto, aleluia, para admoestar, para pregar este Evangelho. Deus te dá essa autoridade, aleluia. Deus te dá essa autoridade. Então aqui Paulo está testificando, irmãos, vocês vão estar aqui, mas pode
vocês estão aptos para praticar esta bondade. Aleluia, porque o Senhor vos deu graça. Aleluia. A mesma forma que a autoridade é dada para o pastor, aleluia, o pastor aqui com grande ousadia, eu posso dizer como Paulo, porque eu não tenho me acovardado dia nenhum, eu tenho ministrado neste altar com ousadia, aleluia, porque irmão, porque a palavra, esta graça não é minha, a graça é do Senhor, mas ela foi me dada para me repartir a vocês. Então receba da parte de Deus, aleluia, esta graça, aleluia. E a palavra de Deus vai dizendo que esta é para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável de uma vez. Opa! Olha o que Paulo está dizendo. Eu ministro. Olha, não, irmão, pare aqui um pouquinho. Vamos pensar aqui. Olha, eu ministro o Evangelho. Quem ministra é Paulo. Eu ministro para quê, irmão? Para que as ofertas dos gentios sejam aceitas. Ou seja, daqueles que estavam excluídos, seja aceita. De quem não poderia oferecer, aleluia, oferta ao Senhor, mas através, aleluia, agora da vida de Paulo, aleluia, através da mensagem anunciada, o sacrifício do gentio ia ser aceito. Você pode glorificar o nome do Senhor? E Paulo vai muito além, vai muito a fundo nisso. Olha, aí ele vai dizer no versículo: a oferta dele seja aceita, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aleluia. E através de quem que a oferta deles era santificada? Através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra, a fé vem pelo ouvir. Uma vez que eles ouviam o apóstolo Paulo pregar ousadamente, eles aceitavam, tomavam posse daquela palavra, as virtudes do Espírito Santo santificavam o gentio, aleluia, e tornava o gentio apto, aleluia, para também exortar e praticar a bondade do Senhor Jesus, aleluia. É assim que acontece nas nossas vidas também, aconteceu nas nossas vidas. Antes nós não valíamos um tostão furado, mas o dia que Jesus nos chamou, Ele nos tornou apto, aleluia. Quando estão entendendo a palavra de Deus, aleluia, as nossas vidas. Interessante que Paulo vai continuar dizendo: tenho motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu posso me gloriar o que Deus tem feito, eu posso testemunhar o que Deus tem me feito, aleluia. Porque, irmão, é essas coisas que Paulo passava ousadamente. Ô irmão, quantas das horas nós ficamos presos com palavras e testemunhos dos outros, mas Paulo está dizendo: eu posso me gloriar no que é algo concernente a Deus, ou seja, o que Deus tem me feito, aleluia. A graça foi me dada por Deus, aleluia. Ô irmão, você não está aqui simplesmente porque você é um bom, aleluia, mas porque Deus tem feito grandeza, Deus tem operado maravilha. Você que está aí, vai acompanhar esta live, aleluia, tenha ciência, aleluia, de gloriar, aleluia, nas grandezas que Deus tem nos feito, aleluia. Nisso nós podemos testificar ousadamente. O pastor está se engrandecendo. Não, o pastor não está engrandecendo, porque o Espírito que está sobre o pastor vem de Deus, aleluia. É o Espírito Santo que nos enche de ousadia para
aleluia, porque quanto mais, aleluia, nós abrimos mão de nós mesmos, mais a graça de Deus nos enche, aleluia, mais Deus nos faz, aleluia, homens e mulheres valorosos, aleluia. E Paulo vai continuar dizendo: não ousarei falar sobre coisa alguma, ao não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, por conduzir o gentio à obediência, por palavras e por obras. Essa versão é um pouco diferente, mas ela é bem esclarecedora. Irmão, Paulo está dizendo: olha, irmão, Deus me usou, e através da palavra da obediência, vidas foram transformadas, vidas foram mudadas, houve resultado no trabalho a qual o Senhor, aleluia, fez por minha vida. A quem der, irmão, aleluia, que a vida pastoral puder cada dia mais servir de sacrifício, aleluia, servir de base para as nossas vidas, aleluia, servir de base para que a sua vida, a sua família possa ser, aleluia, cada dia mais enraizada na autoridade do Senhor, aleluia, porque há poder, aleluia, nessa autoridade, aleluia. A autoridade é dada por Deus. Que graça revelada é esta aos nossos corações. Que graça revelada é esta aos nossos corações. Então Paulo agora que ele não vai ser ousado de falar nada mais do que o Senhor tem feito por meio dele. Ou seja, ele não vai falar, não vai se aventurar em coisas que o Senhor não fez com ele. Ele vai falar somente que Deus fez através dele. Irmão, coisa boa é o Senhor ter feito maravilhas através de nós. Coisa boa é ter experiência com Deus, é ter experiência com Deus através de nossa vida. Oh, irmãos, relatos, a graça de Deus ministrada através da palavra, os milagres acontecidos através da palavra, este dom, esta graça, Deus tem nos dado. Quantos milagres, irmãos, nós somos co-participantes, quantos milagres nós somos participantes, quantos milagres nós temos através do Evangelho, aleluia, ministrado por nós. Se você parar para refletir, você também vai ter motivo para gloriar, não naquilo que você fez fora do Senhor, mas aquilo que você fez coberto, aleluia, pela visão do Espírito Santo te direcionando para obediência e verdade. Coisa boa, irmão, é nós termos certeza que Deus tem feito maravilha através de nossa vida. Sabe que tem hora que nós chegamos e nós achamos que nós somos nada, sim ou não? Ah, Senhor, eu não posso nada, mas Paulo aqui demonstra outra coisa. Paulo, opa, eu não vou me gloriar em outra coisa não, eu não vou falar de outra coisa não, eu só vou falar daquilo que o Senhor tem feito através do seu Espírito Santo, através da minha vida, aleluia. Olha a convicção desse homem, aleluia, que Deus era com ele, aleluia. Ô irmão, crente no Senhor Jesus tem que ter convicção que o Espírito Santo está com você, aleluia. Essa convicção te fará você andar mais longe, essa convicção
certeza que Deus tem feito através do ministério dele. Aleluia. Ô irmão, pode até ser que você ainda não está vendo, mas pode ter certeza que um dia Deus vai te mostrar, aleluia, que o seu louvor a Ele, a tua oferta a Ele tem algum sentido. Não vai ser por um acaso. A sua oferta vai ter fruto. Aleluia. Os louvores que louva, as palavras que ministra, vai ter resultado. A palavra vai ter cura, a palavra vai ter libertação, a palavra vai ter transformação. E aí, irmão, você vai dar glória para Jesus, vai dizer: olha, eu tive um privilégio, aleluia, de ser um canal de bênção para estas vidas. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que antes o gentio estava longe, estava excluído, mas foi através da vida de Paulo que os gentios foram alcançados. Aleluia. Pode ter certeza que um Paulo se levantou sobre a sua vida para que você estivesse aqui hoje. Uns Deus usou o pai, outros Deus usou a mãe, outros Deus usou um pastor de longe, outro um pastor da própria congregação, outro um presbítero, outro um diácono, outros um membro, mas cada um Deus tem levantado, aleluia, com a graça que é repartida na vida da igreja, aleluia. E eu louvo a Deus, aleluia, porque Deus tem te dado graça nesta noite para que você, aleluia, também possa ministrar esta palavra com ousadia, aleluia. E Paulo continua dizendo que Deus fez por meio dele para conduzir o gentio à obediência. Interessante que aqui Paulo vai dizer que não só obediência, mas está dizendo aqui palavras e obras. Então, irmão, o pastor Paulo, ele vem aqui dizendo: olha, eu mudei a atitude de pessoas, mudei palavras de pessoas e consegui mudar a obra. Por causa de quê, irmão? Por causa da ousadia que Deus tinha dado para ele. O milagre de Deus estava sobre a vida de Paulo. Aleluia. Quantas das vezes nós não vemos, mas nós estamos mudando palavras de pessoas. Tem hora que nós não vemos, mas estamos mudando a ação de pessoas. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Continue com a graça, aleluia, de Jesus sobre a sua vida, aleluia. Continue com a graça do Senhor na sua vida. Para que, irmão? Para que, aleluia, o poder de Deus, aqui no versículo 19 vai dizer assim: por obras, por força de sinais, prodígio, pelo poder do Espírito de Deus. Oh, irmão, olha o que está dizendo Paulo, que o milagre era tamanho na vida dele que eles conseguem mudar a vida do gentio. Ele consegue trazer libertação para a vida do gentio. Aleluia. Ele muda a obra, ele muda a atitude, ele muda o jeito de falar, ele muda a obediência. E agora ele está dizendo: por força de sinais e prodígios. Ou seja, as minhas palavras não eram simplesmente uma palavra. A força vem de sinais e prodígios. Esses sinais e prodígios vêm do Senhor. Aleluia. Deus nos dá autoridade. É isso que Paulo está dizendo. Deus me deu autoridade, e essa autoridade que Ele me deu é no meio de sinais e prodígio. No meio de sinais e prodígio. Aleluia. Pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Sabe que Paulo reconhece aqui? Que aquele prodígio, esta força, esta virtude não era dele, é do Senhor. Aleluia. Pode até ser, irmão, que a luta vem, a batalha vem, mas você sabe que com a sua força você não tinha conseguido chegar até aqui, mas por meio dos sinais do Espírito Santo, dos prodígios do Espírito Santo, o Senhor tem te amparado. Aleluia. O Senhor tem te amparado. E a Bíblia diz aqui no versículo 20
esforçando deste modo por pregar o Evangelho. Essa palavra é interessante, que esse versículo é um versículo que nos ensina muito. Esse versículo, se todos os nossos cristãos parassem para pensar, você vai ver o versículo 15 de Romanos, capítulo 15 de Romanos, versículo 16, versículo 20. Na versão de vocês está como? Tá, pega as duas. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sim, Marilene. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo, ainda não era conhecido, de forma que não estive edificando sobre alicerce de outro. Vocês percebem aqui? Vou parar aqui um pouquinho e vou dar um ensinamento congregacional. Vou dar um ensinamento congregacional. Isso serve para essa congregação. Se você que está aí na live quiser receber esse ensinamento, amém. Isso é problema seu e do Espírito Santo. Mas essa palavra é congregacional, tá? Para depois não falar, olha, o pastor está pregando, olha, é congregacional. Por que o pastor muitas das vezes fica preocupado em ir para outras denominações? Por que o pastor fica preocupado? Olha que Paulo, olha a cabeça de Paulo, irmão. Jesus pregava no lugar, irmão, lá já tem pregador, irmão. Jesus já pregou lá, eu não preciso lá pregar outra base lá não, Jesus já ministrou. Então uma vez que uma vida foi ministrada, eu não preciso ficar lá. Não, irmão, tem que aceitar, irmão, vem pra cá. É uns que faz por aí, irmão, tem umas denominações, eu não vou citar nome, mas tem uma denominação que ele só vai pregar aonde é que a palavra já foi pregada, aonde que uma denominação foi pregar, ele vai lá pregar. Ele não tem coragem de ir lá jogar rede aonde não foi pregada ainda. Paulo ensina aqui, irmão, que nós precisamos pregar aonde a palavra ainda não foi ministrada. Por quê, irmão? Porque essa graça foi te dada, essa autoridade, ela foi te dada por Jesus, aleluia. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ah, irmão, olha aí, esses dias mesmo, nós recebemos direto, irmão, pessoas chamando para nós fazermos uma visita numa casa, às vezes as pessoas congregam. Paulo vai dizendo, olha, irmão, ele tem congregação. Jesus já passou por lá e eu não preciso passar por lá, porque lá tem um líder. E o líder lá é Jesus. A palavra que Jesus pregou, alicerçou, eu não preciso refalar a palavra dela. Eu não preciso ensinar eles de novo, porque ele aprendeu. Vocês entendem? Eles entendem? Vocês estão fortalecidos, vocês estão cheios de bondade. Ô irmão, vocês já têm a chamada de Deus. Vocês já perceberam que muitas das vezes a gente convida pessoas e as pessoas querem repregar o Evangelho e quer fazer que a nossa denominação seja igual às denominações alheias? E Jesus fala, não, Paulo está dizendo, não, Jesus foi para lá, irmão, Jesus já foi para, Jesus cuidou do povo judeu, agora eu vou preocupar com os gentios. Irmão, se nós pudéssemos abrir os olhos, abrir o entendimento pela graça do Senhor Jesus, através dessa palavra, Jesus está dizendo, através da vida de Paulo e através do pastor Daniel Jacomete, aqui, irmão, procure pessoas que ainda não foi ministrada a palavra. Que palavra é esta? O Evangelho do Senhor Jesus. Tem gente que quer ensinar a igreja dos outros. Não, tem que ser desse jeito. Não, irmão, lá já foi ministrado, deixa lá. Nós não temos preocupação com lá não. A nossa preocupação é com esta casa. Eu ministro aonde pessoas ainda não foram alcançadas. Pessoas que não foram alcançadas por eles, vai ser alcançada por nós. E se não for alcançada por nós, ainda o Senhor vai levantar outros Paulos, aleluia, para ministrar estas vidas.
Opa! Nós não temos que ensinar a igreja dos outros, nós temos que ensinar esta congregação. Aqui dentro nós ensinamos, e lá fora nós só confirmamos o que Jesus tem feito. Eu só vou confirmar o que Jesus tem feito. Ah, pastor, então eu não posso ir nas outras congregações, outras igrejas? Pode, irmão, e deve. Mas o que não pode? É você querer dar o ensinamento que já foi ensinado. Irmão, já foi dado uma base? Deixa a base lá. A Bíblia diz que não é para arrancar os marcos passados. A Bíblia ensina isso. E quem é obediente ao Senhor entende isso. Para não edificar sobre o alicerce a lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, pastora Adilé? Paulo está dizendo assim: olha, eu não quero construir em cima de alicerce de outro. Eu quero construir a minha história. Ô irmão, se obreiro você pudesse entender que você não, todos os obreiros, todos os irmãos, você não deve trabalhar pela história dos outros, você tem que construir a sua história. Cada um faça a sua história. Irmão, quem me dera que aqui tivesse por superlotação máxima para ouvir essa palavra. Está aí na live. Vai alcançar muitas vidas. Vai alcançar muitas vidas. Quem dera se tivesse aí umas 3.000 pessoas para ouvir esta palavra. Por quê, irmão? Porque o alicerce, Deus tem chamado cada um para a sua função. E muitas vezes nós estamos preocupados com a obra do outro. Nós estamos preocupados, nós estamos vivendo o milagre do outro. E o Senhor quer que você, aleluia, ganhe vidas, salve vidas, porque Ele também te passou esta graça, Ele também te deu esta graça. Aí Paulo continua: pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Hoje nós já estamos vivendo num conflito religioso, ministrado pela palavra. Estamos vivendo onde um quer ser mais crente do que o outro, uma igreja quer ser mais santa do que a outra, e esquecendo da graça que nos foi dada. Esse evangelho é nos dado para pregar com ousadia. Que fica a dica, irmão, que nós pregamos esse evangelho, que nós possamos pregar esse evangelho. Só que para pregar esse evangelho não é fácil, não é do jeito que a gente quer. Sabia disso? O evangelho não é do jeito que a gente quer. Tem hora que a gente até quer, irmão, ir. E lá no versículo 22 vai dizer assim, ó: por essa razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-lo, mas agora, não tendo mais nada como atividade nessas regiões, desejando há muitos anos visitar. Ou seja, muito tempo estava longe dos irmãos. Muito tempo estava longe dos irmãos. Não podia ir visitar os irmãos. Porém, agora ele está dizendo: olha, eu fui impedido, mas agora eu creio que eu vou ter com vocês. E a igreja não deixou de existir porque Paulo não foi lá na igreja. É isso que precisa entender. Porque a igreja se vestiu da autoridade pastoral, se vestiu da autoridade que Deus deu para Paulo para ministrar ousadamente. E os irmãos abraçaram, e Paulo agora começa a dizer, no início da mensagem eu falei sobre isso, que Paulo diz: olha, vocês todos estão aptos para praticar, porque vocês estão cheios de bondade, vocês estão aptos para ensinar e exortar. Aí Paulo vai dizer os projetos dele, o que ele pensa fazer na viagem para a Espanha. E interessante, lê na versão de vocês o versículo, lê na versão de vocês o versículo 23. Mas agora, não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, é visto que há muitos anos anseio
continua. 24. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Você sabe o que Paulo está dizendo aí? Me ajudaram um pouco na viagem. Ele dá para levar todo mundo na viagem? Hã? Não. O que Paulo está dizendo aí? Eu vou dar a oportunidade para vocês me ajudarem um pouco na minha viagem. O que Paulo está dizendo? Que os irmãos iam ajudar como, Paulo? Hã? Pagando a passagem dele, irmão. Pagando a passagem dele para ir para fazer a obra de Deus. Aqui, irmão, está aí uma proteção para quem anuncia o Evangelho. Mas aqui, irmão, está falando de uma autoridade eclesiástica que era constituída pela graça de Deus. Era o pastor dos irmãos. E muitas das vezes, irmão, nós que somos os pastores, nós pedimos e muitas das vezes nós não temos a ajuda que precisamos. E Paulo está dizendo, olha, agora eu vou dar a oportunidade de vocês me ajudarem. Porque eu já tenho trabalhado nessa região. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já evangelizei, já fiz o que era para fazer nessa parte, agora eu vou para aí. Eu vou para lá. E no versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque na Macedônia, caso resolveram levantar uma colheita em benefício dos pobres, dentre os santos em que vivem em Jerusalém. Então, os santos estavam vivendo por uma grande necessidade. Então, a igreja agora faz uma colheita, faz um levantamento de oferta para contribuir com os santos. Irmã, que nós possamos levantar cada dia mais a igreja do Senhor. Deus possa levantar com a graça que Deus nos deu, para que, irmão, para que nós possamos ser gratos ao Senhor pela grandeza e nós possamos participar, irmão, com as nossas ofertas, com tudo que a qual o Senhor tem nos dado, com os dízimos, oferta ao grande Evangelho. E Paulo vai dizer, isso me pareceu bem, e de fato não são devedores, porque o gentio porque são devedores, porque o gentio tem sido participante dos valores espirituais do judeu e deve também servi-lo com seus bens materiais. Aqui, irmão, Paulo está dizendo que sobre Paulo, na versão da pastora direta, como? 27 ou 28? Você acabou de ler? 27. Tiveram prazer nisto, e de fato são devedores os santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Ô irmão, se você entender esse texto, aqui, irmão, Paulo está ensinando a abençoar quem nos abençoou. E Paulo não ensina somente com dons espirituais. Paulo agora ensina, o que ele está dizendo? Olha, a porta que me abençoou foi os judeus. Os pais que me abençoaram foram os judeus. Então nós devemos servir eles com os nossos bens materiais. Abençoar. E muitas das vezes, nos dias de hoje, como transferir isso, irmão? É abençoar, irmão, as pessoas que nos trouxeram o Evangelho, que nos pregam o Evangelho, que nos antecederam. Muitas das vezes nós brasileiros não temos essa cultura. Quem dera que essa cultura nascesse em nosso coração. Qual que é a cultura, irmão? Alguém abriu a porta para nós, eu ser grato a Ele e ser ofertante a Ele com meus bens materiais, porque alguém abriu a porta para mim. O brasileiro muitas das vezes faz o quê? Ele não fez mais do que obrigação. Então quem te abençoa, você abençoa também. Aleluia. Aqui Paulo está ensinando
no serviço para ser abençoador. Vou terminar por aqui. E tendo concluído isto, havendo consignado este fruto, irei à Espanha. Por aí, e bem sei que ao visitar, irei na plenitude da bênção de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, é difícil, se três. Glória a Deus. Paulo está dizendo que iria visitar a cada um na plenitude do Espírito. Paulo está dizendo que ia na bênção de Cristo. Mas se você notar, irmão, no versículo 30, ele vai dizer assim, na versão que você está como no versículo 30? Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está dizendo, olha, não me deixa sozinho nesse negócio não. Oh, glória! Paulo está dizendo, olha, quando for orar, ore por mim. Nas lutas suas, lembre-se de mim na sua oração. Que eu possa estar nos seus combates, mas me lembre de mim nas suas orações. Irmão, a igreja só vence através da oração. E Paulo vai dizer aqui, para que eu me veja livre dos rebeldes, e que vive na Judeia, e que este, a meu serviço em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Mas Paulo está pedindo oração para que seja livre eles do rebelde. Irmão, tem hora que a gente também, qual que é a nossa oração? Qual que é a oração do pastor da igreja? Senhor, me livre dos rebeldes. Sim ou não? Quem é o rebelde? Aqui ouve, viu? Até chacoalha a cabeça, ele não pratica. Muitas das vezes ele não faz, ele faz por pirraça. Ele quer lutar contra, ele quer lutar, ele na verdade, o rebelde, ele nada mais é do que uma ferramenta do adversário no lugar do reino. Para quê, irmão? Para fazer os irmãos tropeçar e sair fora da visão. Então, irmão, que Paulo está dizendo aqui, irmão, ore por mim, apresente vocês a mim. Apresente vocês, mesmo eu sei que vocês estão em grande combate, eu sei que vocês estão em grande luta, mas não deixe de me apresentar a Deus. Por quê, irmão? Porque Paulo sabia que a graça de Deus, ela precisava estar sobre a vida dele, e esta proteção, ela vem através da oração dos santos, ela vem através da oração dos santos. E Paulo vai terminar os últimos 2 versículos assim: isto é para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter descanso na companhia de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele pede que eu possa descansar, que eu não precisa preocupar com o evangelho que é para vocês fazer, ou o ministério que é para vocês fazer. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque vai haver descanso. Vocês aprenderam. Irmão, a pior coisa de um líder é não poder contar com seus liderados para uma grande função. Mas quando você, aleluia, fica na função que Deus nos chama, sobre o líder tem descanso. Se você não faz a sua função, o líder, ele vai ficar sobrecarregado. E Paulo está dizendo, irmão, eu quero que com alegria vocês me dêem descanso. Vocês estão entendendo essa palavra?
Que essa palavra sirva aos nossos corações, que com alegria, aleluia, vocês possam servir ao Senhor, aleluia, e dê, aleluia, descanso ao Paulo de vocês. Quando fala Paulo de vocês, irmão, é o líder de vocês. Você que está aí na live, quantas das vezes você poderia fazer mais do que você tem feito? De menos. Jesus te chama, Jesus espera por você. Porque, irmão, porque na companhia de vocês eu vou trabalhar menos. Na companhia de vocês o Evangelho vai ser ministrado. Eu vou ter descanso. Por quê, irmão? Porque lá eu não vou precisar ministrar, porque já foi ministrado. Agora é vez de vocês. Olha, irmão, preste atenção. O dia que o pastor não precisar mais pregar todos os domingos, agora é vez de vocês. O pastor vai estar, descansando, porque vocês agora estão ministrando. Então, irmão, que tomara que vocês orem a Deus para que enche o pastor de vocês de graça, de autoridade, de virtude, para que, irmão, que com ousadia ensine essa palavra, para que no momento certo, aleluia, Deus possa levantar vocês ao grande serviço do Senhor, aleluia, para cumprir a sua perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo termina: e o Deus de paz esteja com todos vocês. Quantos podem dizer amém? Está terminado essa palavra em nome de Jesus. Irmão, se você trouxe oferta, você pode contribuir. Você que está aí na live, você também pode contribuir pelo Pix 11 985 67 2508 ou pelo Pix 11 95251 9009 95251 9009. Amém? Você contribua com alegria, glória a Deus. E nós já vamos estar orando e determinando a bênção sobre a sua vida. E o Deus de paz esteja convosco. Pai, mais uma vez, Senhor, eu te louvo, Senhor, pela grandeza do Teu Espírito Santo. Manifesta o Teu poder sobrenatural, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, em favor de cada vida, Senhor, que está presente conosco, e cada vida que está na live. Eu quero orar, Senhor, nesta oração, Senhor, em favor do irmão Nelson, também em favor do pastor Carlos, que vai passar por uma cirurgia, Senhor. Ó Deus de poder, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, em favor, Senhor, de cada um. Ó Deus de poder, que o Senhor possa dar operação de milagres, Senhor. Que essa palavra ministrada possa ser um exemplo em nossas casas, em nossa vida, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.